Vamos iniciar mais um bate-papo. Hoje o nosso assunto, nós iremos desvendar um pouquinho da contabilidade. E hoje o nosso convidado é especialíssimo, a primeira vez na bancada. Ele, que o nome dele é Patrick Moraes. Obrigada, Patrick, pela sua presença. Sônia, agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E o nosso convidado, para tirar as nossas dúvidas referente à contabilidade, que é um assunto que realmente gera muita dúvida, é ele, jovem Denis Sobreira. Obrigada, hein, Denis? Eu que agradeço a oportunidade, Sônia. É um prazer estar aqui fazendo parte da bancada. É impressionante, não é do seu tempo, tá? Antigamente as pessoas iam para a fila, né, entregar documentos, principalmente a questão do imposto de renda, né? E se passasse o prazo, era uma coisa assim complicadíssima, que gerava multa. Hoje, você jovem, já pegou a coisa assim bem mastigada, né? Não, hoje em dia, a gente, digamos, né, a gente já está com meio caminho andado em relação a essa entrega. A gente não tem... A minha época de fazer esse serviço não era, de fato, a declaração de imposto de renda, mas eu já peguei a fila para poder fazer outros trâmites na Receita Federal. Mas hoje está muito mais virtualizado todo o trabalho da declaração de imposto de renda, o que acaba adiantando muito a nossa vida, a vida da contabilidade e também a vida do contador em relação a isso. Eu ia perguntar para ele se ele não tinha enfrentado fila alguma vez na vida, né? Porque tão jovem. E o que te levou a entrar neste mercado? Então, na verdade, eu tenho um tio que sempre trabalhou na área contábil, mas era na área pública, na administração pública. Foi uma das coisas que me incentivou a partir para esse meio de contabilidade, que me instigou a ter curiosidade. Então, desde os 14 anos, eu já comecei a ter um interesse por isso e hoje estou aí. Hoje em dia, a gente tem hoje os softwares, né? Que eu acho que ajuda muito a contabilidade, porque ela diminui a questão dos papéis dentro daqueles arquivos imensos, né? A hora você precisa procurar um papel, cadê o pagamento daquela conta? Eu acho que isso também ajudou demais na conta, essa questão do arquivo, né? Sim, não, exatamente. Uma coisa muito interessante que você pontuou, Sônia, é a relação dos arquivos. Hoje em dia, por exemplo, na contabilidade, o que a gente pega de documento físico é uma minoria, assim, muito pequena. Por exemplo, nota fiscal, quando a pessoa emite ou a pessoa recebe nota fiscal de compra, de entrada de produto, a gente trabalha com um sistema que ele consegue extrair com a nota fiscal eletrônica hoje, ele consegue extrair os últimos 5 anos dessas notas fiscais que você emitiu e as notas fiscais que foram emitidas para a sua empresa. A gente consegue ter todo esse acesso dos últimos 5 anos de todas essas notas. Então, e esses documentos, eles ficam arquivados em nuvem. Então, é algo que já diminui essa papelada que antes a gente chegava no escritório de contabilidade, era pilhas e pilhas de papel. Então, isso adiantou demais o nosso serviço em relação a lançamentos, agilizou muito essa virtualização da nota fiscal eletrônica, que também é uma forma da Receita Federal controlar mais. A gente fica muito à mercê com essa emissão de nota fiscal eletrônica, mas é algo que a gente não pode negar, ajudou muito a vida da contabilidade e do contador. Quando você diz que a gente fica à mercê das questões das notas fiscais, que hoje está tudo sendo muito fiscalizado, você diz no quesito assim, se você quiser fazer qualquer coisa, não tem como, né? Exatamente. Porque antigamente a gente conseguia sonegar. Quando eu digo os empresários, em relação à sonegação de imposto, não emitiam uma nota fiscal, deixavam a nota fiscal sem emitir. E hoje, com essa virtualização, é muito difícil dele conseguir driblar esse sistema da Receita Federal. E cada dia que passa, esse cruzamento dessas informações vai estreitando ainda mais o cerco. Patrick, eu acho que qualquer um hoje pode ser contador. Você sabe por quê? Os softwares hoje em dia tá lá para você colocar as informações. Exatamente, a tecnologia veio para somar, né? Para ajudar e facilitar a vida, não só na área da contabilidade, mas também nas demais áreas, né? Sim, com certeza. Aí essa questão assim do software, sei lá, e colocar as informações, qualquer um pode fazer, ou tem que ser um contador? Porque tem informações ali que às vezes você pode colocar e colocar no lugar errado, né? Sim, o que acontece? O contador, ele fica mais no termo técnico ali para poder entender como que é essa dinâmica, né? Não significa que tem que ser um profissional contábil para poder fazer esse serviço. Até porque no nosso escritório hoje, a gente tem profissionais
profissionais que estão aprendendo e profissionais que já sabem e não são contadores. Tem contadores, mas também tem pessoas que estão adquirindo experiência nesse ramo. E elas que fazem também esse serviço. Não precisa ser o próprio contador para fazer. A gente só fica mesmo para poder dar esse suporte por trás ali, para poder ver se as coisas estão indo de acordo conforme a gente tem trabalhado. Eu, particularmente, tenho o meu contador, né, que na verdade é um grande amigo. Ele faz para mim toda essa parte. Eu não tenho o costume de meter a mão nessa parte, porque é algo que é de muita responsabilidade, né? Então, assim, além da confiança que a gente tem que ter com o profissional que está mexendo nessa parte fiscal, né, das empresas, a gente precisa muito, no caso aí, confiar, né, nessas pessoas aí que estão à frente. Um ponto interessante é a relação da confiança, porque a gente trabalha com prazos. Então, todo mês a gente tem várias entregas de declarações, vencimentos, então a gente tem sempre que trabalhar aí com essa confiança e fazer essas entregas dentro do prazo, até mesmo para não fazer uma declaração atrasada, evitar o empresário de poder pagar uma multa, além de entregar o documento dele para poder fazer um pagamento fora do prazo, o que acaba atrasando, além da multa que ele vai pagar, eu vou mandar um documento para ele atrasado, ou seja, ele vai pagar multa sobre multa, que é uma responsabilidade do contador, que a gente tem que andar com esse calendário de obrigação sempre em dia. O Patrick falou uma coisa da questão da confiança, né? Que aí, se eu pago um DAF, ou eu pago qualquer imposto a menor, eu sei que a cobrança vem depois para completar com juros, multas e tudo. E se eu pago a maior? Eu não visualizei, a contabilidade não visualizou. Em algum momento, essa notificação vai chegar, tanto pelo fato de você ter pago o valor a menor, e se em alguma ocasião você pagou o valor a maior, que da mesma forma era indevido. Se você pagou um valor maior do que você devia, a gente também trabalha com a Receita Federal com a forma de reembolso. A gente tem um sistema também, um software que a Receita Federal desenvolveu para a gente solicitar esses reembolsos. Se você deveria pagar um DARF de R$100 e o DARF era de R$80, a gente faz uma solicitação formal explicando qual que foi a situação que ocorreu esse erro e solicita esse reembolso para a Receita Federal. Interessante, eu não sabia que tinha essa linguagem, essa conversação. Outra coisa, existe também essa questão do abastecimento de dados, né, que você falou aí. Se em um certo momento esses dados são apagados do seu computador, e aí? Então, a gente trabalha em cima... Backups. Isso, exatamente. É igual eu te falei. Essas notas fiscais, por exemplo, que são extraídas do sistema, ela fica num backup. Lá no escritório mesmo, a gente trabalha com a nuvem da Amazon, que tem uma garantia para a gente de 30 anos. Então, a gente confia, assim como o Patrick confia no contador dele, a gente confia na nossa nuvem da Amazon, que a gente paga por ela para que isso não ocorra. Então, tudo que é da contabilidade digital fica nessa nuvem. Em alguns casos, os documentos devem ser arquivados durante 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, depende da obrigação. Então, a gente tem a confiança que se a gente perder a gente tem o contrato, né? Se caso acontecer a perca desses arquivos, a gente tem que entrar com um recurso para poder reaver, porque não está no contrato perder. Essa não é uma opção, perder esses arquivos, porque são arquivos muito importantes, até pelo fato dos lançamentos e tudo, a gente tem que ter esse cruzamento de informação. Tem aquela questão que eles falam que toda documentação, principalmente de imposto de renda, você tem que guardar durante 5 anos. Ou seja, se você ficou com alguma pendência que favorece a você, né? Você não foi notificado durante os 5 anos, quer dizer que passou? Passou. É porque a Receita Federal ela trabalha com a prescrição dos últimos 5 anos. É o que as pessoas costumam chamar hoje de caducar. Minha dívida caducou na Receita. Não é que caducou na Receita. Porque a Receita, se ela notificar em algum momento, ela só vai te cobrar os últimos 5 anos, que é o período que a gente chama de prescrição dela. A gente tem caso lá no escritório que aconteceu recentemente isso.
O cliente foi notificado, mas a cobrança da notificação dele foi de 2018 até 2023. O que passou disso, passou, ela não pode mais cobrar, porque é um regimento de instrução normativa que ela só pode cobrar os últimos 5 anos. Então, o que passou, ficou para trás os últimos 5 anos, ficou para trás, ela não vai te cobrar. Então, nesse ponto, até que o governo é mais interessante, né? Porque instituição financeira, até onde eu sei, se você deve... Passou os 5 anos, não quer dizer que, opa, eu não preciso pagar mais. Se amanhã você for pedir qualquer financiamento, empréstimo, alguma coisa nesse sentido, o seu nome está lá na lista que você não pagou aquele valor tal. Te compromete, né, na hora do empréstimo. Mas o que acontece? A Receita Federal não vai esquecer isso. Quando tiver próximos dos 5 anos que você tenha uma pendência com ela, ela vai te mandar uma notificação. Então, eles estão sempre trabalhando em cima disso. Quando está próximo dos 5 anos e você tem uma pendência com ela, vai chegar uma notificação para você resolver esse problema. Aí, se porventura chegou a notificação e você não resolveu, esse valor que ultrapassou os 5 anos, ele vai para a dívida ativa. Aí ele permanece no seu CPF. Entendi. Porque ele só permanece na Receita Federal com pendência nos últimos 5 anos, mas na dívida ativa não, ele permanece mais. Então, quer dizer, resumindo, você não perde aí a dívida, né? Tá Exatamente, lá, exatamente. Lá, né? Ela fica esperando quietinha, a hora certa. Aí quando vai para a dívida resolver ativa, alguma coisa e é barrado com aquela situação. Exato. E você precisa pagar aquilo ali. Você tem um funcionário. A gente vê muito isso, né? O funcionário vem trabalhar, fica ali 2, 3 meses ali, mais, sem carteira assinada. E lá na frente, na hora de fazer um acerto, aí com pouco, 3 meses sem carteira assinada, 1 ano, 2 anos de carteira assinada. Aí você vê muito a pessoa vindo cá e pagando aqueles 3 meses que a pessoa ficou sem carteira assinada. Aquilo ali para o funcionário, não é uma coisa interessante, né? Porque os direitos, de fato, que ela teria, que era a questão da aposentadoria, de uma garantia qualquer, se houvesse algum problema com ela deixou de ganhar, né? Não, exatamente. Para o funcionário não é interessante. A nossa orientação, o funcionário entrou e já assina a carteira. Mas e os 90 dias de contrato de experiência? Esses 90 dias de contrato de experiência é na carteira. As pessoas confundem muito que esses 90 dias são fora da carteira, mas não, essa experiência é dentro da carteira. Esses 90 dias. Se porventura ficou por fora e houve esse acerto, é totalmente desvantajoso, é fora da lei e desvantajoso para o funcionário, porque esses 3 meses que ele ficou sem contribuir ali para o INSS, não vai contar no tempo de aposentadoria dele, e também a parte do FGTS, que muitas vezes não entra nesse período que vai fazer, digamos, o acerto por fora desse período que ele ficou sem carteira. Então não é interessante que isso aconteça, e a nossa orientação como contador é que seja feita a assinatura da carteira de imediato. Mas você falou da questão do contrato de 3 meses. Qual é a diferença de ter o contrato e assinar a carteira? Então, a questão dos 90 dias de contrato de experiência que a gente trabalha funciona da seguinte forma. Hoje, se você for dispensar um funcionário, você tem que pagar o aviso indenizado ou avisar ele 30 dias antes para ele trabalhar esse aviso. No contrato de experiência, que é esses 90 dias, não existe esse aviso indenizado. Você pode quebrar, dentro desses 90 dias, você pode fazer a quebra do contrato ou encerrar o contrato sem ter que pagar aviso ou que ele cumpra aviso na sua empresa. Essa que é a diferença do contrato de experiência e o contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é depois que ele ultrapassa os 90 dias da experiência. Então, esse período de contrato de experiência, ele fica mais barato, né, para o empregador? Exatamente, ele fica mais em conta. Porque aí, quando há a quebra por parte do empregador ou do empregado, o que a gente tem que fazer é pagar 50% dos dias que ainda falta para o funcionário, para poder antecipar esse contrato. Se fosse no outro caso, você teria que pagar 30 dias para ele trabalhando, uma indenização, que isso incidiria sobre férias, 13º e terço de férias, que ficaria uma carga tributária bem mais alta para ele estar pagando. E você pode renovar esse contrato ou é só 90 dias o prazo máximo? É 90 dias o prazo máximo, mas ele é feito em alguns casos 30, 60, 45, 45, 30 ou 30. O período máximo dele é 90, ele não pode ultrapassar 90, ou até mesmo 90 direto.
É muito importante essa questão, né, desse prazo, né, para a gente conhecer o profissional que está com a gente ali, né, e aí, se tudo der certo, né, se os dois estiverem satisfeitos, né, com o que está sendo feito, aí é só assinar de vez, né? Exatamente, fica por prazo indeterminado. Mas às vezes os 90 dias que ficou ali tá excelente, né? Às vezes dá os 91, aí é que começa, já dá o problema. Mas me fala uma coisa, é muito complicado às vezes, você contrata um funcionário, igual a gente está falando aqui, os 90 dias, com 91 aí já começa atestado, já começa isso, começa aquilo. O patrão, na verdade, ele não tem muita escolha, né, em relação à questão de registro de funcionário. Até mesmo porque tem funcionário, não sei se já aconteceu com você, que eles não querem assinar a carteira. Verdade. Acontece muito e eu vou ser bem sério, são esses que dão problema depois. Não aconselho. Se a pessoa ela não quer assinar a carteira, né, ela não pode trabalhar. Você vira para ela e fala assim, ó, negócio é o seguinte, resolve o seu problema, depois você volta. Melhor opção. Porque contratar e deixar ali sem a carteira é um risco enorme de ter problemas futuros. É muito grande. Ainda mais o caso do Patrick, que ele trabalha trabalho noturno, né? Sim. Então acaba tendo uma influência em cima disso. O funcionário trabalhou noturno. Então, um problema na justiça aí geraria uma dívida ainda maior. Sim. Recentemente a gente teve caso lá no escritório. O funcionário recebe Auxílio Brasil. Se ele assinar a carteira, ele perde. Ele vai perder o Auxílio Brasil. Então ele está querendo fazer um contrato aqui para poder ficar sem carteira assinada. Nossa orientação, não faça isso, vai te dar problema. Mas você sabe o que está acontecendo? O mercado está muito escasso, funcionário em todas as áreas. Sim. Em todas as áreas. E de repente, quando aparece ele tem a questão dos benefícios que não quer a carteira assinada. Aí você vira e fala assim, não pega. E aí, eu vou pegar quem? Porque na verdade, você se torna quase que um refém, né, dessa situação, né? Exatamente. A gente tem a questão migratória, né? Muita gente sai de Valadares e vai para os Estados Unidos, né? E Valadares, né? A gente sofre muito com essa questão aí. Tá faltando demais mão de obra em todas as áreas. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, é só na minha área que está acontecendo isso, mas não é. É todas as áreas. Tudo. Às vezes a gente até encontra uma mão de obra, mas não é uma mão de obra eficaz. Qualificada, exatamente. A gente tem esse problema, a gente vive esse problema diário. Às vezes o funcionário é muito bom, mas não quer que assine a carteira. Mas correr o risco não vale a pena? No que sentido que eu falo? Porque se você pega um funcionário que ganha salário mínimo, ele tem o INSS para pagar, FGTS, dependendo da função dele, né? Ainda tem algumas coisas ainda que ele tem que ter. Aí, se ele ficou sem carteira assinada, se a pessoa poupou esse dinheiro, né, de encargos lá na frente, não ficaria uma coisa elas por elas? Não estou incentivando, não estou falando que vale a pena. Mas eu quero saber, assim, questões contábeis. Sim, contabilmente não vale a pena, porque ele vai buscar um advogado e o advogado vai buscar, muitas vezes, infelizmente, o advogado trabalhista, não estou julgando ninguém, às vezes o funcionário tem direito XYZ, aí ele coloca o alfabeto inteiro para o funcionário. E para o patrão, às vezes, conseguir provar o contrário, fica muito difícil. Então, o funcionário teria direito de 5 mil, exemplo. Aí o advogado pede 100 mil reais para ele. Aí acaba, em cima disso, ele tem que pagar o INSS, o FGTS, multa rescisória, então acaba ficando muito mais oneroso correr esse risco. Então, em momento algum, a gente passa essa orientação para o cliente. Porque é muito fácil, Patrick, eu não sei se acontece, você tem um funcionário, ele fica no celular o dia inteiro, você está vendo que ele está resolvendo problemas particulares, mas se ele fica 15 minutos a mais, você tem que pagar. Mas o tempo que ele ficou ali, disponível, resolvendo problema particular, você não pode descontar. Ou melhor, poder pode, né? Mas você tem que ter uma prova, né? Exatamente. E aí, como é que você vai provar? Então, a legislação trabalhista hoje melhorou em partes. Mas ela ainda olha muito mais o lado do funcionário, né? No caso do empregado do que do empregador. Exatamente. Então, assim, respondendo essa pergunta que você fez anteriormente, se vale ou não vale a pena
eu sou de falar que não vale, entendeu? Porque depois por exemplo, o trabalhador fica ali 1 ano com você acertando direitinho com ele, mas a carteira dele não está assinado, né? Eu sou de falar que a despesa que você vai ter com ele depois pode ser até o dobro ou o triplo daquilo que você já pagou para ele durante esse período de 1 ano. Verdade ou não é? Exatamente. Aí você vai ter que, na justiça, você vai ter que pagar, digamos, de novo o que você já pagou para ele. E um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais. Mas e quando ele fala que hoje mudou muito, eu sou até prova para falar que realmente mudou. Sim. Eu tive um funcionário lá da fazenda, toda a minha vida, um funcionário, que levou na justiça. E eu acho que talvez, eu não sei, eles devem olhar a sua vida regressa. Eu acredito que sim, porque é impossível. O funcionário pediu um valor e pediu um valor para a esposa. Aí eu peguei, fui na hora, eu virei e falei que não, que naquilo eu falei, meu filho, mas você não fazia isso. Pensa na sua consciência, você não fazia, não era assim. Lá não tira o leite, não. Aí ficou aquele bate-papo, o juiz deixou, ele ficou escrevendo lá e eu conversando lá de cá, tá? Aí com pouco os advogados falaram assim, vamos fazer um acordo? Aí o rapaz já conseguiu diminuir o valor. Aí com pouco, de repente, eu peguei e falei assim, não, eu não vou pagar por uma coisa que você não fazia. Sim. Falei, a sua esposa, ela varria a porta dela. Aí eu sempre fazendo as colocações, eu acho que o juiz era fazendeiro. Eu acho. Ele entendia o seu caso. Aí quando terminou, ele pegou, aí a advogada me perguntou assim, que ele virou e falou assim, vocês têm 5 minutos para terminar de conversar. Aí nós terminamos lá, eu peguei e falei assim, não, eu não vou pagar, eu vou até as últimas consequências. A advogada Sônia, paga tanto. Aí eu falei, não vou. O juiz já levantou, já batendo o martelinho, falou, aí virou pro rapaz e falou assim, você aceita tal valor assim? Aí o menino, coitado, ele tipo que me ameaçou. Aí o juiz virou para ele, pediu a ele para falar olhando para mim, ou para olhando para ele. E ele continuava olhando para mim. E eu fiquei calada e ele falando. Aí o juiz falou, se você não parar de olhar para ela agora e falar comigo o que você está falando com ela, você vai sair daqui preso. Aí eu sei que ele mesmo acabou complicando a situação dele, sabe? E o juiz acabou entendendo e resolveu assim, não foi do jeito que eu queria, mas graças a Deus foi muito tranquilo, sabe? Então, assim, eu acho que realmente está acontecendo isso, entendeu? Deles hoje ter essa percepção, então que tem muita gente sacana, mas tem muita gente que tenta trabalhar dentro dos conformes, dentro entendeu? Da legislação ali. E tem funcionário também, e ele queria comprar uma casa, aí eu acho que ele pensou assim, eu vou conseguir minha casa, vai ser agora, né? E não foi o que aconteceu, né? Mas aqui, vamos lá. Quando você tem uma empresa, você fecha a sua empresa, encerrei minhas atividades, mas eu acabei deixando impostos para trás. Como é que fica? Então, os impostos para trás funciona a mesma coisa da prescrição. A Receita Federal sempre trabalha em cima dessa prescrição. O que tem acontecido muito hoje é quando está próximo a essa prescrição, ela notifica a empresa e a empresa está inativa, em muitos casos vai para o CPF do responsável. Essa dívida vai para o CPF dele, fica mais 5 anos na prescrição e se der o tempo da prescrição ali, manda uma carta e pode ir para a dívida ativa. Hoje, a questão da baixa da empresa, mesmo a empresa estando endividada, a gente consegue fazer a baixa. Ela pode ter débitos, a não ser débitos municipais, que para a gente poder fazer a baixa, a gente tem que estar quitando. Os demais débitos estaduais, federais, a gente consegue fazer a baixa da empresa normalmente, mas a dívida vai para o CPF do responsável da empresa no CNPJ. Então, Patrick, não são 5 anos, são 10. É isso. 5 anos no CNPJ. O mais certo CPF. é não ter dívida, né? Acertar tudo direitinho, de fechar a empresa para... Né? Para poder ficar regular. Regular com, vamos dizer assim, com a receita, né? Mas, pois aí tá. Aí deu os 10 anos. Não pagou. Porque eu tenho certeza que deve acontecer, né? É baixa. A própria empresa, muitas vezes a própria Receita Federal faz a baixa automática do CNPJ por tempo de inatividade. Mas se a empresa... 10 anos.
Mas se a empresa ficar 10 anos sem fazer absolutamente nada no CNPJ. A gente já pegou casos lá de empresa de 2011, que em 2021 que ela não teve nenhum tipo de movimentação, não quis mexer com nada, não entregou nenhuma declaração. 10 anos, a baixa sai automática da Receita Federal. Mas os encargos, Dico, porque só de você abrir a empresa, você tem encargos, né? Não, só o fato da abertura, não. Porque precisa do escritório de contabilidade, essas coisas, não? Essas informações quem passa é através do escritório de contabilidade, né? Que vai passar pro INSS os encargos que você teve naquele mês de retirada de prolabore, se houver funcionário de funcionário, FGTS e tudo. Então, só o fato da empresa estar aberta não gera débitos para ela. Eu quero abrir a empresa, mas eu vou começar as atividades nela em janeiro do ano que vem. Sem problema. A gente faz todas as entregas das declarações sem movimento. Mas e a dívida com os fornecedores? Continua também. Elas vão ser cobradas. Caduca ou não? Não. Com os fornecedores, não. Ela só vai caducar com a Receita Estadual e Federal. Com o fornecedor, não. Ah, tá. Porque senão fica muito fácil, né? Muito fácil. Você abrir uma empresa, fechar ela da noite pro dia e sair devendo na praça, né? Muitas vezes acontece isso. Eu só achei interessante a questão do CNPJ e CPF, né? Isso. Conversar. Antes não tinha isso. Isso começou a acontecer a partir de 2018, 17 e 18 para cá, que tem essa conversa do CPF e do CNPJ. Antes a gente não tinha esse problema. Eles, querendo ou não, geram uma segurança, né? Sim, até para eles poderem receber esse valor da dívida. Também tem a questão também, a pessoa ela abre um CNPJ, né? Acaba dando prejuízo para várias pessoas, e aí depois dá baixa naquilo ali e abre um outro CNPJ, só que como está vinculado ao CPF dele, dificulta, no caso, a abertura, né, de um outro novo, caso. Isso. Eu acredito que uma das coisas que eles fizeram essa vinculação é até mesmo por causa do MEI. Muitas pessoas estavam abrindo o MEI, aí ficavam 1 ano, 2 anos sem pagar, fechavam o MEI e abriam um novo. Aí essa dívida ficava, digamos, perdida. Não, hoje você baixou aqui, 2, 3 dias já está no seu CPF. Já cai direto. Mas aí, vamos supor, dentro desses 5 anos, porque eu posso pagar dentro desses 5 anos. Sim. Eu fechei uma empresa, eu posso abrir outra? Pode, você consegue. Sem problema. Hoje, por exemplo, você tem... O que acontece? Hoje a gente tem o microempreendedor individual. Você consegue abrir uma empresa no seu próprio nome, mas você consegue abrir hoje uma sociedade unipessoal, que é uma sociedade limitada só com você. Só você é o sócio da empresa. Então, você consegue continuar com aquele CNPJ antigo ativo e abrir uma nova também só no seu nome. Num outro CNPJ? Num outro CNPJ. Não tem impedimento nenhum em fazer uma nova abertura de CNPJ. Mas você fica com restrição. Na verdade, por quê? O CNPJ... Ele conversa com o CPF. Ele conversa com o CPF, mas é um CNPJ distinto de um novo CNPJ. Mas aí você vai ficar com 2 inscrições ligadas ao CPF. Sim. Você consegue ter esse CPF novo limpo, mas o outro, em contraparte do outro, permanece sujo até a dívida ou ir para o seu CPF ou prescrever. Mas você consegue ter outras inscrições de CNPJ. Mas tem algum imposto que o empresário não deva nem pensar em ficar sem pagar? FGTS. O FGTS do funcionário não mexe com ele. A gente está com um caso a gente está com um caso recente lá no escritório de uma cliente que não paga FGTS. E o Ministério do Trabalho pegou ela. Ao mesmo caso da Receita Federal, o Ministério do Trabalho só cobra os últimos 5 anos. Mas ele deu 15 dias para ela pagar, R$30 mil. De todos os funcionários que já saiu, que estão ativos, ela não paga absolutamente nada. E agora está tendo que pagar com 15 dias. Porque mas senão... Mas o trabalho é feito no Ministério, ou não tem mais isso? Não faz. Desde 2017 não faz mais homologação no Ministério do Trabalho. As homologações são feitas só quando o empresário busca essa homologação. As rescisões são todas feitas com o funcionário e o empresário, os dois se resolvendo. Não tem mais essa
essa burocracia de homologação, igual antigamente a gente ia no sindicato, apresentava uma série de documentos. Hoje não, essa rescisão é feita, digamos, no tete-a-tete, empregado e empregador. Mas no caso aí, o FGTS, no caso, na hora do acerto com o funcionário, querendo ou não, ele precisa ser pago. Sim, exatamente. Mas dessa cliente em específico, não estava. Ela acertava com o funcionário. Isso, eu acredito que ela ainda não foi denunciada. Foi pelo fato mesmo de estar sem pagar todo esse período e os funcionários ficam prejudicados. O FGTS é inegociável não pagar. Se fosse uma orientação, qual você acha que eu não devo não pagar? É o FGTS. Mas me fala uma coisa. Você como contador, a empresa que você está prestando serviço não está pagando. Eu entendo até de certa forma que você entregou, quer dizer, a responsabilidade é minha, pagar Sim. ou não pagar. Mas a contabilidade, ela tem uma certa responsabilidade ou não? Deveria informar que ela não está pagando? Não, a gente informa. Lá no escritório a gente tem o hábito de informar, até porque quando a gente faz uma rescisão, por exemplo, quando a gente vai fazer, a gente pega o extrato do funcionário atual e vê que existe várias competências sem pagar. A gente alerta, fulano, sua empresa está tantas competências sem pagar o FGTS, o Simples Nacional, o imposto de renda, pessoa jurídica e assim vai. A gente alerta sempre em relação a esses impostos atrasados. Muitas empresas têm a ciência e outras acabam que, eu esqueci, vou pagar, pode me mandar, recalcula, mas a gente sempre está lembrando desse detalhe os clientes. É algo muito importante até mesmo porque algumas empresas participam de licitação, se ficar com alguma dívida, não recebe, não consegue tirar a certidão para poder participar dessas licitações. Complicado, né, gente? É assim, já que é o único que não pode realmente atrasar, entendeu? Para que atrasar, né? Exatamente. Imagina se a pessoa não tem esse valor agora, porque não é um valor baixo. Não, com certeza. Apesar que pelo tempo é um valor baixo, né? Pelo prazo. Aí a gente está com esse caso lá que a fiscal falou, olha, 15 dias para poder acertar. Se ela não acertar, além de ter que acertar posteriormente o FGTS, vai ter uma multa do Ministério de Trabalho de 50% do valor que ela deve. Ou seja, se ela está com 30 mil, ela vai ficar devendo... 35. Exatamente. Realmente é complicado, né? E a questão de o funcionário trabalhou, 1001 problemas dentro da empresa que costuma ter. Sim. O que o empregador tem que fazer para provar que aquele funcionário, de certa forma, te deu problema? Porque muitas das vezes você tem que pagar você como... se você me manda um documento errado, por exemplo, e eu pago ele em dia, errado, pago ele em dia, mas errado, aí me gera uma multa ou isso, aquilo, outro, e aí? Então, o seu funcionário errou, e aí? No caso do erro, quando é o erro da contabilidade, a gente tem uma conversa interna sobre esses erros, que eles não devem acontecer, e se porventura acontecer, a responsabilidade é nossa. Se, por exemplo, eu tinha que fazer a entrega de um documento que era na data X, eu entreguei ele posterior, gerou uma multa, R$500, R$50, a responsabilidade é nossa. Já teve casos, e acontece casos, porque, querendo ou não, a gente, quando tem vários funcionários, a gente não consegue cercar tudo, mas a gente consegue visualizar tudo depois de um certo período de tempo. E quando ocorrem essas multas, se foi a falha nossa do escritório, essa multa é responsabilidade nossa, a gente que vai arcar com ela. Mas o que você disse que é responsabilidade sua seria as multas e os juros, né? Vamos colocar que eu tenho um imposto para pagar, ele é R$1.000, e de repente na hora de lançaram na máquina errada e saiu R$800. Eu sou devedora de mais 200. Então, você paga pelas multas e os juros, né? No caso do pagamento errado no banco, que você está falando... Não, você me manda uma guia. A guia deveria ser R$1.000, aí me mandou de 800. Sim, não, o erro, a responsabilidade é nossa. O da valor multa e da os multa juros, e né? dos Os juros. 200 não, né? Porque os 200 era meu, de fato. Era obrigação sua de pagar. Entendi. É o que é o mais certo, né? Sim. Não é o errado, né? É engraçado que a gente vê que, por mais máquinas que tenham trabalhando por trás, os erros acontecem. Sim, não acontece. Lá no escritório acontece. Não tem como a gente falar,
Nós somos humanos, a gente tem o software que ajuda a gente, sem dúvida, mas esse software precisa ser alimentado por um humano. E nós somos sujeitos a falhas e erros todos os dias. Hoje em dia também, eu acho que as empresas daqui a pouco vão estar trabalhando quase em tempo real, né? Para você emitir umas guias de pagamentos, né? Porque hoje a comunicação está muito avançada, né? Muito, muito. Hoje a gente consegue. Antigamente era um pouco mais burocrático para a gente poder emitir guia e mandar de imediato para o cliente. Hoje é questão de 5 minutos, a gente consegue emitir, mandar recalculado. É muito mais rápido. Eu quero saber se o Patrick paga muito imposto ou se ele sabe, né? Se ele paga muito imposto. Paga muito imposto, Patrick? Nossa, muito imposto. Não é pouco, não. São 5 academias, né? E agora tem um na Vila também, que é um outro empreendimento que a gente tem. Então, imposto é o que não falta, né? O brasileiro ele trabalha há quanto tempo mesmo? São 4 meses aí para pagar imposto. Para pagar do ano. Exatamente. E a gente não tem essa consciência, né? A gente, vamos supor, vence o mês tranquilo, achando que o dinheiro entrou no meu bolso. Tá bom. Muitas vezes a gente não tem noção, né? Exatamente. E principalmente, às vezes, quando você vai vender alguma coisa, que você tem que pagar aqueles valores exorbitantes de impostos, sim, aí você acha que você vai receber um certo valor e, na verdade, é bem a menor, tem né? que pagar um ganho de capital, tem que pagar algumas diferenças, então não tem para onde correr. Ô, Deise, me fala uma coisa. Eu consigo montar uma empresa sem contabilidade? Então, um MEI você conseguiria montar, fazer uma abertura do MEI sem um contador. Mas uma empresa, microempresa ou empresa de outra tributação, você precisaria do auxílio de contador, até por causa do CRC, que a gente precisa informar o registro, né? Diferente do MEI, que não precisa. E é muita informação no dia a dia, às vezes não compensa, né? Que às vezes é um valor que você paga para uma contabilidade, mas que se você for fazer a economia dele, talvez a porrada que pode vir lá atrás de alguma informação não dada. Não, exatamente, até porque são muitas obrigações que a gente tem que fazer a entrega e talvez o contribuinte, por mais que ele tenha o conhecimento ou algum não seja tão leigo quanto alguns são, alguma coisa vai ficar para trás. Aí, às vezes, a economia é o que a gente chama de economia burra, né? Talvez ele vai fazer uma economia, ele, não vou pagar o meu contador, porque eu mesmo vou fazer. No final, algumas coisas que ele deixou de entregar, que teria que ser entregue dentro do prazo, ele vai ter que pagar multa, juros e um contador para poder fazer. Uma dúvida. A pessoa vai pegar um financiamento ou um empréstimo. Ela tem dívida com encargos de empresa. Conversa? Não. O sistema bancário com essas... Não, essas dívidas não. Em muitos casos, na grande maioria dos casos, não interfere a dívida que você tem com a relação do faturamento que a sua empresa tem. Porque normalmente o banco ele vai pedir para um financiamento, ele vai ver se a sua empresa tem o retorno financeiro ali para poder fazer o empréstimo para você. Ela só, por muitas vezes, talvez ela vai barrar o empréstimo se você já tiver algum empréstimo. Se você já tiver... A sua empresa recebe, digamos, 10 mil, você tem comprometido com um financiamento 30% já. Talvez por esses 30% já está comprometido, ela vai te liberar um valor menor, mas talvez libere. Mas ela só olha o faturamento que a sua empresa tem. Ela não tem nenhuma ligação com as dívidas que você tem hoje. Outra dúvida. Muitas das vezes você vende algum produto e a pessoa vira para você e fala assim, não quero nota fiscal. E a empresa ela tem a obrigação de emitir a nota fiscal. Aí, a partir do momento que eu vou lá e compro um celular e eu não quero nota fiscal, como é que fica o papel da empresa? Então, por mais que você diga que você não quer, por trás ali existe um cupom fiscal. Aquele cupom fiscal ali é a nota fiscal. Por mais que às vezes você chega num lugar, você quer o cupom fiscal? Não quero. Ali é o comprovante, é a sua nota fiscal. Por muitas vezes, por mais que ela não... Em alguns lugares a gente vê a pessoa, qual que é o seu CPF? Aí a pessoa já digita o CPF, já sai o CPF na nota. Mas em alguns casos não, você comprou o celular, você quer o comprovante? Não precisa não, mas ele emite ali o cupom fiscal. Porque aquela informação daquela venda ali, do celular, ele já informou ali para a Receita que ele vendeu aquele celular. Então aqueles cupomzinhos, então sai ali o CPF? Não sai o CPF porque eles não solicitam, mas sai ali, por exemplo, consumidor final.
aí sai um resumo geral no final do mês, com todos os consumidores finais, com todas as descrições de produtos que foram vendidos. Por mais que você não tenha a nota fiscal, que é aquela, a gente tem o costume de ver, aquele papel grandão, mas a sua nota foi emitida, que é o cupom fiscal que a gente chama. Patrick, você tem alguma dúvida aí? Você quer aproveitar e ver se a sua contabilidade está fazendo certinho? Rapaz, eu tô pensando em talvez mudar de contabilidade, né? O camarada entende muito. Parabéns. Obrigado. Quero agradecer, tá, pela sua presença. Ontem, ele num bate-papo com um amigo, eu ligo, aí fala, não, tem ele aqui. Falei, não, então é o Patrick mesmo. Aí hoje ele falou comigo assim, não, Sônia. Eu falei, não, pode ir, é tranquilo. Você viu como é que é tranquilo? Não, sim. Tá? Na próxima oportunidade, né, que for falar de saúde, bem-estar, Pode né, deixar. eventos, esse tipo de coisa, com certeza eu estarei presente. Não, e na hora que eu aqui. também trouxer algum artista bacana aí, eu vou pegar aqui para nós Puxar também. pra cá. Puxar pra cá também. Boa. Nós estamos à disposição. É um Tá, grande muito prazer pra obrigada, gente. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu agradeço o convite. Denis, valeu pelo esclarecimento. Tá? Eu acho que ninguém perde nada de andar certinho, né? Exatamente, essa é a verdade. Às vezes você paga o imposto do mês, você acha que, opa, tá uma coisa alta, exorbitante, mas lá na frente vai ficar muito maior, né? Muito maior. Obrigado. De nada. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.